Oi, meus amores, bom dia, 1001, né? Estamos mais uma vez aqui para gravar mais um vídeo falando para vocês sobre a literatura de informação, literatura informativa, né? E relacionada ao nosso quientismo. Então, nós estamos dando continuidade à matéria. Essa será o último vídeo que eu vou gravar relacionado ao quientismo, tá? Que logo em seguida, o próximo vídeo será já sobre o barroco, tá? Então, esse segundo bimestre nós temos quientismo e barroco, conforme eu coloquei em ementa para vocês, tá bom? Espero que estejam todos bem, tá? Então, assim, não se iludam com esse momento que eles querem acabar, né, com a quarentena, acabarem com o lockdown, que vocês possam realmente continuarem se cuidando, se protegendo, né, porque nós sabemos que ainda não temos uma vacina nem mesmo um remédio eficiente contra o Covid. Então continuem se cuidando, tá? Mas aí o nosso vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a nossa literatura de informação. Eu vou voltar a tela para somente tirar, né, a minha imagem, porque eu fico assim, a gente acaba ficando, como não temos muito hábito de ficarmos falando com a tela, né? Então, assim, atrapalha um pouquinho ficarmos olhando para nossa imagem, tá bom? A minha vontade é colocar uma foto aqui com a imagem de vocês para que eu fique falando, olhando para vocês. Oi, voltamos. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da literatura de informação, literatura informativa, que tem também no livro de vocês, falando sobre essa literatura informativa na página 19B1, né? Essa literatura informativa, o quientismo em geral, né, ele se refere ao momento do descobrimento do Brasil, tá? E aí descobriram o Brasil, né? E é esse momento em que o quientismo é esse momento em que os portugueses chegam aqui no Brasil, tá? Mas aí, assim, eles chegaram aqui ao Brasil. O que acontece agora é que começa a ocorrer um movimento de escrita, não do Brasil, tá? Não é alguém do Brasil escrevendo a literatura, tá? São portugueses que chegam aqui e começam a escrever sobre o Brasil para Portugal. O quientismo é esse momento em que, ele não é uma escola literária, é o período de descoberta, de encontro do Brasil. Os portugueses chegam aqui e começam a escrever para Portugal. Então, assim, ó, gravem bem isso. O quientismo não é uma escola literária, né? Eram os textos escritos pelos portugueses sobre o Brasil e enviados para Portugal. Tá bom, gente? Deu para entender? E aí, nesse momento, no quientismo, nós temos uma literatura informativa, tá? Que é uma literatura que fala sobre o Brasil, por isso que é literatura informativa. Que eles estavam passando para Portugal o que estava acontecendo aqui, tá? Ele fala que como são os índios, como era a natureza, como era o ambiente, como era o clima aqui, tá? Era um caráter descritivo e informativo, né? Falando sobre tudo o que estava acontecendo aqui. Né? Eles estavam de fofoca, né? Falando tudo o que estava acontecendo aqui, tá? Quientismo não é escola literária, gravem isso. Acontece entre 1500 e 1601. Quem chega aqui no Brasil? Os viajantes, os cronistas e alguns padres jesuítas, que nós vamos falar,
que vieram para cá para catequizar os índios. Os índios, eles não tinham um deus, uma religião católica. Eles tinham vários deuses, eles eram politeístas. Eles adoravam a natureza, eles adoravam o mar, a terra, tudo, sol, tá? Eles tinham outro tipo de religião. O português fica obrigando, na verdade, os índios a serem católicos. Nesse momento, nós vamos ter algumas pessoas importantes nesse processo. O primeiro é o Pero Vaz de Caminha, tá? Que ele faz essa carta, envia para Portugal, contando sobre o descobrimento do Brasil. Pero Vaz de Caminha manda a carta sobre o descobrimento. Tá? Ele escreve que ele acha que não é a Índia, então ele conta como aconteceu isso. É uma carta muito importante que cai muito nos vestibulares, mesmo hoje em dia, tá, gente? Ou seja, vestibular em alguns e Enem. E quais são essas características, né, dessa carta? Ele falava sobre descrevia, né, a fauna, a flora, os nativos brasileiros, a exaltação da terra, né? Eles ficam encantados como tinham aqui muitas riquezas naturais. Nós tínhamos ouro, nós tínhamos o pau-brasil, né? Então eles ficam bem impressionados. Eles se preocupam também com a conquista material, tá? Essa conquista, exploração, né? Ele vai contando para Portugal tudo isso. Não tem a preocupação estética não, tá? É só informar. Mas tem um grande valor histórico e documental, tá? Essa literatura, ela mostra bem como era o Brasil em 1500, tá? Até hoje, gente, tá? O que rolou aqui no Brasil em 1500. Aí nós temos, então, literatura, né, catequética, que são os jesuítas, né? Eles falam de Deus, temas teocêntricos. Na poesia também, né, que eles falam, poesia, versos redondilhos e tal. Preocupação com a conquista espiritual desses índios, né? Eles queriam que os jesuítas queriam que os índios fossem católicos de qualquer maneira, que eles tivessem uma religião. Tem uma preocupação estética, né? Porque os padres eram pessoas estudadas, né? Eram pessoas que eles queriam que tivessem um respeito pelos padres. Tem um tom didático, pedagógico, de caráter catequético. O que quer dizer isso, né, gente? Uma preocupação em ensinar a religião católica para esses índios. Tá? Ensinava, né? E então queria ensiná-los a ler e escrever, a falar, a escreverem a língua e também ensinar a religião, catolicismo, tá, gente? Agora, o padre, agora esse cara vai ter uma função muito importante, que é o padre José de Anchieta, tá na página de vocês, na página 20, B1. O Anchieta, ele foi o primeiro dos padres a não querer enfiar de goela abaixo aos índios toda a literatura dos portugueses, tá? O Anchieta, ele se propôs em conhecer a realidade desses índios primeiro, para que depois ele estivesse apresentando a realidade de Portugal, tá? Ele foi o primeiro, esse padre, a não ser violento, a dizer que essa, né, a não querer impor como verdade, tá, a religião deles, tá? Ele queria conversava com o índio e mostrava, posso mostrar a minha também? Ele primeiro ouvia o índio para depois passar dele, tá? Ele desenvolveu, inclusive, um dicionário com os índios, tá? Sobre
dicionário das palavras, né, que eles falavam e comparando com a nossa literatura portuguesa também. Até aí tudo bem, né, gente? Então, aí, agora, nesse momento não tem escola literária, tá? Gravem bem. Não tem literatura, a nossa literatura de informação e catequética, tá? Então é isso, que os jesuítas estavam escrevendo para que os índios entendessem essa religião católica, tá? Isso tudo dura em torno de 100 anos, tá, gente? Em torno de 100 anos aconteceu isso tudo, tá? E com isso tudo, né, nós vamos ver o padre José de Anchieta, que ele fica lá trabalhando exaustivamente com o ensino da catequese. A primeira gramática dele era o Tupi-Guarani, foi a verdadeira cartilha para o ensino de língua dos nativos. A obra dele constituía-se de poesias, autos e versos, tá? Então, assim, ele ficava lá, fez várias poesias, seguindo a tradição do verso medieval e tal, tá? Então, assim, as cartas do Anchieta, né, do padre José de Anchieta, elas têm uma importância máxima para o conhecimento dos nossos primórdios coloniais, né? Fogem ao interesse literário propriamente dito, tá, gente? Depois nós temos também o padre Manuel de Nóbrega, que foi um outro também que tinha missão jesuíta e trabalhou muito com os índios também, dedicou a maior parte do seu tempo à conversão da catequese do gentio, a educação do colono português, tá? Então, ó, Padre Fernão Cardim foi outro nome também. Então, olha só, eu falei para vocês sobre claro, Pedro Vaz de Caminha, né? Falamos sobre Padre José de Anchieta, que já entra na literatura jesuíta, o Padre Manuel de Nóbrega e o Padre Fernão Cardim. Agora, olha só, eu vou enviar para vocês, vou colocar para vocês, né? Aqui, ó, na tela. Vocês podem estar fotografando essas imagens. Eu vou colocar, não, fotografa não, eu vou colocar para vocês lá na plataforma, tá? José de Anchieta. E eu coloquei aqui para vocês também essa imagem, que é a imagem é uma pintura, tá? É a luta entre o bem e o mal, tá? Os hábitos indígenas são identificados como coisas do demônio, enquanto os valores católicos são representados pelo anjo, tá bom? Aí nessa imagem. A vitória do anjo afirma, sim, a nova lei que os índios deveriam seguir, a conduta a ser rejeitada dali em diante. Com essa visão de mundo católico, vem os símbolos e os rituais que passam a fazer parte do cotidiano dos índios. Então leiam direitinho aí. Eu vou estar passando uma pesquisa para vocês sobre o Hans Staden. Não vou falar sobre o que se trata, né? Mas esse cara, ele teve uma importância muito grande nesse momento histórico. Por isso que eu quero que vocês façam uma pesquisa a respeito dele. Inclusive, eu vou colocar para vocês um filme também que conta a história dele, se vocês tiverem interesse em assistir. Tá bom? Um beijo, gente. Então, assim, até o próximo vídeo, até a nossa próxima aula, que já vamos começar com o barroco. Beijinho a todos!